Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa série de mensagens iniciou-se com a necessidade de termos a visão do Cristo glorioso e das igrejas como candelabros de ouro. Porque se Cristo é tudo e em todos, e de fato Ele é tudo para nós, nós vamos evitar muitos problemas, inclusive a degradação da igreja. E imediatamente o Senhor inicia falando da igreja em Éfeso, advertindo a igreja em Éfeso que retornasse à prática das primeiras obras, que diz respeito a voltarmos a amar o Senhor com o nosso primeiro e melhor amor. E essa advertência dada à igreja em Éfeso, muito provavelmente, foi acatada pela igreja em Esmirna. Funcionou. Se assim não fosse, a igreja em Esmirna não teria suportado a perseguição que houve contra ela. A igreja em Esmirna só foi capaz de suportar a perseguição do maior império daquela época no mundo, porque ela amou o Senhor com o primeiro e melhor amor. E o resultado é que eles carregaram um testemunho do Cristo ressurreto em suas vidas. E a igreja em Esmirna foi prevalecente, e ela permaneceu, e a instigação de Satanás por meio da perseguição do Império Romano, com as suas forças provenientes das trevas do inferno, não pôde prevalecer contra o testemunho da igreja em Esmirna, porque eles carregaram o testemunho do Cristo ressurreto como resultado de um amor sincero, autêntico, genuíno e absoluto pelo Senhor. E Satanás, percebendo que ele não ia conseguir acabar com os cristãos da igreja naquela época, por meio da perseguição, teve uma ideia fantástica aos olhos dele, né? Que foi uma ideia diabolicamente fantástica. Qual que foi a ideia de Satanás? Por meio de Constantino. Já conhece aquele ditado? Quem não pode com os seus inimigos, una-se a eles. O interessante é que a igreja em Esmirna, ela, quanto mais matavam-se cristãos, mais cristãos surgiam. Isso é o grão de trigo que, se não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer produz muitos grãos. Então Satanás tentava matar, geravam-se muitos grãos, porque isso era o resultado da vida ressurreta que os cristãos estavam vivendo. Se os irmãos perceberem, a perseguição parece um paradoxo, mas ela é preciosa para a igreja. Nós não ouvimos isso a semana passada? Nós devemos dar muito mais boas-vindas às perseguições à igreja do que às acolhidas. Porque a perseguição dá oportunidade para a igreja, como testemunho de Jesus, liberar o poder de ressurreição. A igreja, como testemunho de Jesus, uma igreja que ama o Senhor e carrega o testemunho do Cristo ressurreto, ela é o armazém do poder de ressurreição. Quanto mais perseguição, mais a igreja cresce, mais a igreja se solidifica e mais o poder do Cristo ressurreto é manifestado na igreja. E Constantino viu que isso aí não estava dando certo e falou o seguinte: vamos adotar o cristianismo como a nossa religião estatal. Constantino resolveu então unir a igreja e o mundo. Qual que foi o resultado dessa união? Pérgamo. O significado da palavra Pérgamo é casamento, né, união matrimonial, casamento com o mundo ou torre fortificada. Para ilustrar bem essa questão do casamento com o mundo e da torre fortificada, o Senhor já tinha dito em Mateus uma parábola, dizendo que isso aconteceria. Em Mateus 13, 31 a 32, ele fala da parábola da grande árvore.
ele fala que um grão de mostarda, ele é muito pequeno. E quando você planta um grão de mostarda, ele nasce numa forma de uma hortaliça. Então ele é um arbusto muito pequenininho. Essa é a natureza da vida do grão de mostarda. Se você planta o grão de mostarda, o normal, de acordo com a natureza da vida do grão de mostarda, é nascer uma hortaliça e um arbustozinho pequeno. Mas, de acordo com a parábola, esse grão de mostarda tornou-se uma grande árvore. Essa grande árvore é uma torre fortificada. O que foi essa grande árvore? Foi o resultado de unir mundo e igreja. O que aconteceu quando houve essa união do mundo e da igreja? Na Roma antiga, que era o maior império da época, havia o imperador romano na época, que era o século IV, Constantino. Mas nas províncias ali, nas regiões mais, digamos assim, do interior de Roma, haviam povos pagãos, que esses povos pagãos eram conhecidos assim, de certa forma, como os caipiras lá de Roma. Então esses povos pagãos, eles tinham os seus rituais e as suas práticas em adorar os seus deuses, em adorar os seus ídolos. E aí Constantino, ele disse o seguinte: quem se batizar e se tornar um cristão aqui em Roma, vai ganhar roupa e dinheiro. Isso abriu as portas para o joio entrar na igreja. Quando o joio entra na igreja, de repente o cristianismo explode lá em Roma. Nasce o quê? Aquilo que era para ser um arbusto, resultado de um grão de mostarda, tornou-se uma grande árvore. E nessa grande árvore, e de acordo com a parábola, os anjos caídos, os anjos malignos, começaram a vir e fazer os seus ninhos nas árvores. O que foi isso? Foi a vinda desses povos pagãos para o meio da igreja, trazendo as suas práticas e as suas maneiras de adoração aos seus deuses, e começaram a adorar Deus, digamos assim, o Deus verdadeiro, mas com as práticas e a influência da adoração dos deuses deles. E isso aí introduziu na igreja. E para ratificar essa situação, o Senhor contou outra parábola. Ele fala da parábola da mulher com o fermento que misturou nas 3 medidas de farinha de oferta de manjares. No Velho Testamento, a oferta de manjares, a farinha fina, era um tipo do alimento puro e saudável para o povo de Deus. Agora, com a vinda, com a boa acolhida do Império Romano para os cristãos, essa mulher aproveitou a oportunidade, essa mulher maligna, apóstata, essa prostituta, ela aproveitou e começou a introduzir. O joio veio as práticas de adoração pagã, mundana, diabólica e satânica, e começou a introduzir na igreja. E foi introduzindo, e aquilo que era para ser uma oferta de manjares, foi o fermento que foi colocado na igreja. E aí as práticas, muitas práticas mundanas e pagãs, entrou na igreja. E a igreja começou a se degradar de maneira violenta e de maneira prática. Eu trouxe 2 exemplos para não tomar tempo dos irmãos, para os irmãos verem, porque muitas vezes somos perseguidos, graças a Deus, porque nós falamos a verdade, e graças ao Senhor, de acordo com Pérgamo, a igreja em Pérgamo, como é que começa? Ao mensageiro da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes diz respeito a uma palavra do próprio Senhor, que é uma palavra julgadora. Uma espada afiada de 2 gumes, ela penetra, de acordo com Hebreus 4:12, é como o Senhor vindo aqui, ó, julgando a situação e fazendo assim com a espada, ó. Ela está penetrando aqui, ó, para dividir.
para que no nosso meio, eu vou falar de práticas que a gente vê muito escancaradamente no cristianismo degradado de hoje. Mas essa mensagem precisa tocar a cada um de nós para ver se não há nenhum tipo de resquício dessas práticas no nosso meio. Porque é fácil vir aqui falar do que eles estão fazendo lá fora e até exortar os irmãos para não cair nessa armadilha. Mas e nós? E a nossa situação aqui da igreja de Sumaré? Será que alguma dessas práticas ou a influência dessas práticas não tem seduzido alguns de nós? E sem perceber, de uma maneira não deliberada, você não faz isso por mal, mas você acaba aceitando como se fosse algo bonito de Deus, mas o conteúdo fala de Deus, é bíblico, mas e a fonte? A palavra julgadora dessa noite vem para botar uma separação, porque a palavra igreja significa eclesia, aqueles que foram chamados para fora do mundo. Então o nosso compromisso não é mais com trazer o mundo para a igreja para que aumente o número e comece. Não. O nosso compromisso é com aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. O nosso compromisso é com essa pessoa. Então, que nessa noite a luz divina resplandeça nos nossos corações e cada um de nós cheque o que há de influência religiosa mundana na nossa vida, para que nós vivamos uma vida da igreja em pureza e honrando e engrandecendo aquele que é o merecedor de essa honra e essa glória. A vaca sagrada do protestantismo hoje, o que é? O sermão. Tira um sermão de uma pessoa com uma boa oratória e com uma boa eloquência das igrejas hoje por aí. Daqui a pouco você vai ver cadeiras vazias. As pessoas hoje, elas são mais atraídas por uma pessoa que fala de uma maneira tão persuasiva, tão eloquente. Ele tem o dom da retórica, ele tem o dom da oratória. E quando ele fala, ele cativa a plateia, a ponto da plateia sair ciente de que foi falada uma palavra de conteúdo bíblico. Mas ela vai sair falando assim, puxa vida, rapaz, olha que palavra, né? Isso aí, pô, você precisa ver aquele rapaz lá falar, meu. Sabe de onde que veio isso aí? Will Durant, um historiador, ele disse o seguinte: o cristianismo não destruiu o paganismo, mas o adotou. Olha que terrível. As coisas hoje que são normais no meio do povo de Deus têm origem no paganismo. E como que ele adotou? Olha só, no início do século IV, tinha uma prática normal entre os crentes que foi essa prática da arte de dar sermões. Existiam nessa época os mestres peregrinos, que eles eram conhecidos como sofistas. Esses sofistas, a Mara conhece a história, ela vai saber o que eu estou falando. Esses sofistas, eles inventaram a retórica. O que significa essa retórica? O que é a retórica? É a arte de falar persuasivamente. Olha a contradição com o texto bíblico. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios? Ele estava numa região onde havia muitos filósofos gregos que tinham essa cultura sofista, e ele chegou lá falando o seguinte: não estive entre vós com ostentação de sabedoria humana, de linguagem humana, nem com palavras persuasivas, mas em demonstração de espírito e poder. Falei entre vós Cristo e este crucificado. Ele não usou técnicas que tem hoje nos cursos de teologia. Quem fez teologia sabe o que eu estou falando. Existe uma aula chamada homilética. Essa aula de homilética é a arte de preparar sermões. E quem que introduziu isso? Foram esses sofistas. Eles eram mestres em usar os adequados apelos emocionais. Eram filósofos que eles falavam de maneira
tão persuasiva, tão eloquente, que eles emocionavam as pessoas, a ponto de cobrar para que as pessoas ouvissem eles falando. Então eles tinham essa arte polemista que fala, né, de você gerar polêmica no seu falar para instigar o debate. Só que eles eram tão inteligentes que eles conseguiam falar de uma maneira que eles conseguiam instigar o aplauso da plateia. Com o tempo, o estilo, a forma e a destreza da oratória dos sofistas chegou a ser mais estimado do que a sua exatidão. Ou seja, eles falavam sobre um determinado assunto, mas ninguém questionava se o que ele estava falando era certo ou era errado. Mas falou bonito, ganhou a plateia. E aí o que aconteceu? Quando une a igreja com o mundo, esses sofistas, esses filósofos, eles começaram a fazer parte da igreja. Quando eles começam a fazer parte da igreja, Constantino tinha a prática de pagar o clero, né, para cuidar das coisas deles lá. Quando eles começam a fazer parte da igreja, pela essa capacidade que eles tinham, o que acontece? Eles começam a ser inseridos na igreja para falar a palavra de Deus e se envolver com as questões cristãs e, consequentemente, eles foram usados como, de certa forma, fazendo parte do clero para transmitir a mensagem divina dessa maneira persuasiva. E tudo sob ali, né, de certa forma, o controle de Constantino. E aí o resultado hoje, o que a gente vê? Hoje você vê essa prática muito comum no cristianismo. Por isso, irmãos, que quando a gente está aqui pedindo para os irmãos, dê a sua porção, compartilhe o seu desfrute conosco, é para que dia a dia sejamos restaurados a ponto de não ter mais a necessidade de uma pessoa falando como um monólogo e todo mundo ouvindo, mas que a igreja venha, que os irmãos venham das suas casas com com as vasilhas cheias para nas reuniões transbordar. Se houver essa atitude individual de cada um de nós em permitir que o Senhor nos sature, que o Senhor nos encha, nós vamos chegar nas reuniões transbordantes. Na hora que o Senhor toca, nós vamos ministrar vida uns para os outros. Né? Essa é a prática normal da vida da igreja. E o resultado é que o clero foi cada vez se fortalecendo ali e virou esse sistema, né, a arte de dar sermão. Né? E aí os pastores hoje, nos cursos de teologia, eles são treinados, seja pastores, são treinados para dar o sermão de uma maneira que atrai a plateia. E de onde veio? Veio da cultura grega, veio daqueles que eram pagãos. Aí só mais um ponto aqui, sobre uma outra prática que é muito comum. Eu estou querendo tocar nesses pontos práticos, porque o meu sentimento é o seguinte: se eu falar assim, vamos começar a jogar pôquer então aqui com os jovens de domingo à tarde. É evidente que isso é uma prática mundana, não é evidente? Não tem nada a ver, eu vou jogar pôquer com os jovens aqui, apostando. Aí é fácil você ver o que é o mundo penetrando na igreja. Mas quando você vê esse tipo de situação que teve origem lá dos povos pagãos, e hoje é uma tradição no meio do povo de Deus e virou uma prática normal, está tão normal que se você falar contra isso, você é herético, você é perseguido, você está exagerando demais. Não é exagero, irmãos. O Senhor deseja uma igreja que não tenha nada a ver com esse mundo. A igreja é uma peregrina na terra e ela deve ser, sim, pura, porque ela é a noiva de Cristo, que um dia vai ser apresentada a si mesmo gloriosa para um único marido. E é por isso que nós precisamos honrar o que a Bíblia fala nesse sentido. Por mais que algo seja aparentemente bíblico, seja aparentemente bonito, mas questione, qual que é a fonte disso? Da onde que veio essa prática? Você vai fuçar, aí você vai descobrir, que nem eu descobri, veio lá da tradição dos povos pagãos, da cultura grega, romana.
Tinha muito mais coisa aí, mas dá para falar. Agora, outra coisa aí muito forte no meio do povo de Deus. O que que é? É esse mercado gospel. O tal do ministro do louvor e do ministério de louvor. Não é muito forte hoje? Hoje em dia isso aí é o que mais faz sucesso. Os cantores gospels, sei lá qual que é o certo, viraram celebridades. É Instagram aqui, seguidor aqui, postando shows que fazem, que nem... Né? É isso, infelizmente. Infelizmente. E aí da onde que veio essa situação de... Isso aí começou depois do Édito de Milão, em 313 depois de Cristo, quando cessou a perseguição, durante o reinado de Constantino, os corais foram desenvolvidos e treinados para ajudar na celebração da Eucaristia. A prática foi adotada do costume romano de dar início às cerimônias imperiais com música solene. Escolas especiais foram fundadas e os cantores do coral reconhecidos como clero de segunda corda. As raízes do coral estão nos dramas e templos pagãos gregos. Na Idade Média, como na Antiga Grécia, a principal fonte dramática estava na liturgia religiosa. A própria missa era um espetáculo dramático, o santuário um cenário sagrado, os celebrantes vestiam roupas simbólicas, os sacerdotes e os acólitos promoviam diálogos, as respostas antifônicas do sacerdote do coral e do coral ao coral sugeriam precisamente essa mesma evolução dramática do diálogo que havia gerado a obra sagrada de Dionísio. Dionísio era um filósofo, ele tinha essa questão dramática. E aí o que aconteceu? Esse coral, pelo ano de 367 depois de Cristo, a música da congregação, isso que nós procuramos praticar, pede o hino, todos cantamos juntos, proclamamos o hino, falando entre nós com hinos e cânticos espirituais, salmodiando. Essa é a prática normal, todo mundo funcionando, todo mundo tem a liberdade de pedir hino, todo mundo canta junto. Mas essa prática do coral foi completamente eliminada, substituída por corais treinados. Assim nasceu o cantor profissional na igreja. Por quê? Porque esse cantor profissional, ele tinha que ensinar o coral a cantar. Então, uma vez que ele ensinava o coral a cantar, quem que era o ministro do louvor? Esse cantor profissional. O que esse ministro do louvor se tornou? Se ele não recebia a honra de ser um líder ali, sacerdotal, seja o que for, mas ele aproximava-se desse que era a parte principal do clero. Então nasceu esse. O louvor e a adoração cristã agora estavam sob o domínio do clero e do coral. Ambrósio, 339 e 397 depois de Cristo. Acredita-se foi o responsável pela criação dos primeiros hinos pós-apostólicos, que foram modelados segundo os padrões gregos e chamados por nomes gregos. Ambrósio também criou uma coleção de cânticos litúrgicos que ainda são utilizadas em algumas igrejas católicas. O cântico litúrgico é o descendente direto do cântico pagão romano, o qual remonta às antigas cidades de Sumaria. E para não prolongar, Ambrósio criou uma escola, as pessoas que ficavam na escola de Ambrósio passavam 9 anos lá, saíam como cantores profissionais para depois ensinar os corais e começou essa prática aí. Agora, trazendo para a realidade hoje, a origem do tal grupo de louvor hoje no meio cristão. Você vai ver que nesses altares ali dos grupos de louvor lá, você não vai ver ídolo físico lá. Você vai notar algumas bandeiras, alguns anúncios, tal, não é assim? As bandeiras com o símbolo deles, do tal. E aí como é que é? Como é que funciona? Em frente à plataforma há um púlpito simples, algumas plantas, né, microfones e fios, tal. A equipe de adoração padrão,
com a sua guitarra elétrica, bateria, teclado, talvez um baixo, alguns vocalistas especiais. Aí vai. E alguém chamado por Deus tem a tarefa de passar as transparências ou os slides no PowerPoint. Não é assim que funciona? Que foram selecionados antes do culto. Raramente existem inários ou os livretos de músicas. Nessas igrejas, louvor significa seguir as canções selecionadas ministradas pela banda. O tempo de louvor é de 30 a 40 minutos. As primeiras canções, usualmente, são refrões de louvor otimistas. Interessante. Depois, a equipe dirige a congregação a uma música animada, que bate palmas, balança o corpo, com as mãos levantadas, às vezes dançando, em um pupurri, que é aquela coletânea de música, um pouquinho, uma de cada. De suaves músicas de adoração individualistas, o enfoque ao eu, mim, e depois, algumas adotaram o nós, o nosso. Estou finalizando. E aí, enquanto os músicos descem da plataforma, os diáconos passam a bandeja das ofertas, com aquela musiquinha de fundo, para tocar no seu sentimento, porque está precisando e tal. Ou se não vai passar a bandeja, o que ele vai fazer? Ai, agora você... Ele começa a fazer um apelo, e ó a arte da retórica. Você agora, você vai... Não é assim que eles falam? Você agora tem o direito, e no seu... Irmãos, isso eu estou falando que isso aí é a prática que veio lá dos gregos, é a arte da retórica. Porque isso aí está mexendo com a emoção das pessoas. E agora, porque o diabo não tem vez na vida, e sei o que lá, e tal, e pá, e sai os aplausos. Começou lá com os gregos. Da origem dos povos pagãos. E aí as técnicas, é tudo técnica. Aí em 1962, os ingleses descontentes em Dublin, na Escócia, vamos revitalizar as músicas cristãs. Aí, história verídica. Influenciados, o ministro Eric Houghton, artistas que se converteram, influenciados, pasmem os irmãos, por Bob Dylan e Sidney Carter. George Schorner, da Hope Publishing House, trouxe o seu novo estilo aos Estados Unidos. Esses novos hinos cristãos fizeram uma reforma, uma revolução. A revolução veio quando o rock and roll entrou o rock and roll na igreja. Por quê? Porque as músicas desses artistas, agora redimidos, trouxeram os estilos deles, trouxeram o mundo para dentro da igreja. E aí começaram as músicas, adaptadas à música cristã, com a chegada do movimento Jesus. Olha a sutileza, o movimento Jesus. Essa reforma preparou o palco para as mudanças musicais revolucionárias que criaram raízes na igreja cristã, através da Calvary Chapel, que é a Capela do Calvário, e Vineyard, que é uma muito famosa hoje aí. A origem da equipe de adoração ocorreu na fundação da Capela do Calvário em 1965. Chuck Smith, o fundador da denominação, iniciou um ministério para hippies e surfistas. Smith convidou hippies convertidos a tomar suas guitarras e tocar a música agora redimida na igreja. Ele deu à contracultura uma base para sua música, permitindo que tocassem e fizessem shows nos domingos à noite. Os novos moldes musicais passaram a ser chamados louvor e adoração. Enquanto o movimento Jesus crescia, Smith fundou a Maranatha Music nos anos 70. A meta era divulgar a música desses jovens artistas. A Vineyard, sob a influência do gênio musical John Wimber, seguiu com o conceito de equipe de louvor. Wimber, um ex-pastor da igreja Calvary Chapel, tornou-se o líder principal do movimento Vineyard em 1982. Desde então, a Vineyard provavelmente tem tido mais influência nos grupos de louvor e criar música de adoração que a Calvary Chapel. Em seu devido tempo, a guitarra tomou o lugar do órgão como instrumento central, liderando o louvor na igreja protestante. Agora padronizado, conforme os shows de rock da cultura secular, a equipe de louvor se tornou muito comum no púlpito e hoje nós estamos vendo o resultado de se permitir que o mundo entrasse na igreja. Então, não se ofendam, irmãos, quando nós
falamos a respeito desses assuntos, porque o nosso objetivo é ser fiel àquele que é fiel conosco. Então, se somos fiéis à verdade, precisamos ser francos e falar a verdade para os irmãos. E aí, continuando, como que nós precisamos combater essa situação? Então a gente viu que o mundo penetrou na igreja dessa maneira, com essas coisas, com cara de piedade. E agora essa esposa, que era uma virgem pura para Cristo, foi corrompida, e esse tipo de união com o mundo nada mais é do que uma fornicação espiritual. Misericórdia. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habita? Hoje. No mundo. A igreja uniu-se ao mundo. Então, onde que a igreja está? No mundo. Um barco, ele tem que andar sobre o mar, mas ele não pode permitir que a água entre no barco. Foi isso que aconteceu, por isso que o Senhor fala, conheço o lugar em que habitas. O Senhor está falando para a igreja em Pérgamo, ó, vocês estão misturados aí com o mundo, tem muita mistura aí, ó, que está aí no meio de vocês, e eu conheço o lugar que vocês estão habitando. Esse lugar que vocês estão habitando aí é o mundo, e quem habita no mundo é Satanás com o seu trono. Ou seja, é Satanás governando. Porque se o trono dele está lá, quer dizer que a esfera de domínio dele, a esfera de atuação dele está lá. Então Satanás, nesse tipo de situação, nesse tipo de mistura, ele deita e rola. Não é esse o ditado? Por quê? Porque ele está, a igreja está habitando ali, e o trono dele está estabelecido ali. E conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas. Irmãos, o que o Senhor precisa é que cada um de nós sejamos um Antipas. O irmão fala aqui na mensagem, se numa igreja local houver um Antipas, isso é uma grande diferença. Mas se houver o espírito de uma testemunha, de um mártir, de um Antipas aqui, hoje, em cada um de nós, é possível preservar ainda o nome do Senhor e não perder a fé, e guardar a fé, preservar a fé. Talvez a igreja em Pérgamo só se sustentou por conta desse Antipas. A história não reconhece o Antipas, mas Deus reconhece. Deus, ele viu que Antipas foi fiel, ele não entrou na onda da mistura. Antipas é contra tudo aquilo que não vem de Deus. Esse é o significado anti-paz. A palavra anti ali no grego é contra, e paz é tudo. Então ele era contra tudo, ele não aceitava qualquer tipo de resquício de mistura, ele era contra. E por causa disso, ele foi uma testemunha fiel, mas por ter pagado o preço de ser uma testemunha fiel, ele foi morto. E quem mata muitas vezes aqueles que são fiéis por manter o testemunho do Senhor, são os religiosos. O Senhor, por ser fiel à vontade perfeita de Deus, sofreu o quê? A perseguição e a morte pela religião em união com a política romana. Então, irmãos, ser fiel é guardar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque aqui não tem o nome de onde você é, eu pertenço à igreja. Mas qual é o nome da igreja? É a igreja. Esse é o nome que nós preservamos, e aqui na igreja de Sumaré não tem ninguém que se sobressai, e não é para ter mesmo. Não há heróis na restauração do Senhor, não há aqueles que se sobressaem, não há aqueles que governam sobre os outros, que dominam sobre os outros. Na vida da igreja, na restauração do Senhor, só há irmãos. Se temos alguma posição aqui, a nossa posição é filho de Deus. Não há, tá vendo? Sabe por que nós descemos disso aqui, irmãos? Porque nós queremos estar no mesmo nível dos irmãos.
Essa é a nossa vida da igreja e esse deve ser o nosso sentimento. E guardar a fé, preservar a fé. O que diz respeito a esse preservar a fé? Existe a fé subjetiva, que é o nosso ato de crer. Você crê na obra redentora do Senhor Jesus. Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu como substituto na cruz no seu lugar, Ele derramou o sangue precioso a seu favor para te reconciliar com Deus, perdoar os seus pecados, e Ele liberou a vida eterna. E quando você olha para a obra que Deus fez para você na cruz, e você reconhece que aquilo foi para você, e você diz, sim Senhor, eu creio, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, você se torna um filho de Deus. A partir daí você tem o quê? Que preservar a fé. Não é essa fé que você acabou de receber, que é a união de Deus no seu espírito, que agora faz de você um filho de Deus, mas é as coisas em que cremos. O que nós cremos na vida da igreja? Nós cremos em Deus, nós cremos na Bíblia, nós cremos na obra de Cristo, nós cremos na salvação, nós cremos na igreja e a Nova Jerusalém. Essa é a nossa fé. A fé é o conteúdo da nossa crença. Isso que nós precisamos preservar, permanecendo na economia de Deus e preservando aquilo que nós cremos, para sermos uma fiel testemunha do Senhor. A palavra antípase é a mesma para testemunha, quer dizer uma pessoa que é contra tudo, ela é uma testemunha viva do Senhor Jesus, o qual foi morto entre vós, Satanás. Mas tenho contra ti algumas coisas que tem Isaías. Puxa, olha isso, irmãos, que sustenta o ensinamento de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem fornicação. Do mesmo modo, tens também os que sustentam o ensinamento dos nicolaítas. Irmãos, se houvesse um relato na Bíblia de que Paulo, ao ser convidado a uma determinada localidade, dizendo que, imagina, irmãos, Paulo sendo contratado por 10 mil reais para ir lá ajudar a igreja em Éfeso. Olha que absurdo! Não seria, se falasse que tivesse isso aqui na Bíblia, não sei, você não ia, puxa, mas porra. Pedro sendo assalariado na igreja em Jerusalém, ganhando 10, 15, 20 mil, não sei qual que era o dinheiro daquela época lá, sendo pago com fortunas para cuidar da igreja de Jerusalém. Olha essa advertência. O que é o ensinamento de Balaão? Balaão, ele era um profeta gentil. Até o irmão fala que não sabe nem como que era um profeta sendo gentil. Mas ele tinha o dom, E Balaque era o rei dos Moabitas. E Balaque, ele sempre perdia para Israel. Cansado de ser derrotado por Israel, ele contrata Balaão. Fala, Balaão, vou te pagar, você vai amaldiçoar o povo de Israel. Balaão sabia que não podia fazer isso. Ah, mas pagou, vou ter que fazer. Tentou amaldiçoar o povo de Israel 4 vezes. O Senhor impediu, ele não conseguiu. Mas ele tinha um incômodo. Puxa, Balaque me pagou. Agora, se eu não amaldiçoar, vai ficar chato. O que Balaão fez? E Balaão sabia quem era o povo de Israel, sabia que era o povo de Deus. Em outras palavras, Balaão sabia da verdade. Mas aí, instigado e incomodado pela quantia paga por Balaque a ele, se você ler Números 25 e depois ler Números 31, você vai ver a artimanha de Balaão. Balaão começou a aproximar as moabitas dos filhos de Israel. Resultado, o povo de Israel coabitou com as mulheres moabitas, fornicou. Resultado da fornicação, idolatria. Uma vez que fornicou com as moabitas, o resultado foi adorar os deuses de Moabe. Então, idolatria e fornicação estão sempre andando juntas. E o interessante
é que a Bíblia relata ainda em 2 Pedro, né, e Judas, que Balaão, para não cairmos no erro de Balaão, porque ele amou o salário da injustiça, ele amou a recompensa. Se você for lá ver em 2 Reis, Geazi, quando viu que Naamã estava indo embora, Eliseu tinha rejeitado receber o pagamento de Naamã, e era uma recompensa. Geazi saiu correndo e numa conversinha lá, resolveu, eu vou receber. Na hora que ele chegou, Eliseu falou que por todas as gerações dele, ele ia viver com a lepra de Naamã. Por quê? Porque ele amou a recompensa. E eu testifico aqui na igreja em Sumaré, que graças ao Senhor ninguém é assalariado e ninguém ama a recompensa. Porque a partir do momento que isso aqui começar a acontecer no nosso meio, de contratar fulano de tal para pregar isso, aquilo, outro, irmãos, isso é o ensinamento de Balaão. A gente sabe, eu sei, meu cunhado cresceu nesse meio, ele falou, né, tem pastor em lugar aí que 15 mil reais de salário, come em restaurante, tudo pago na conta da igreja, faz curso de teologia para melhorar o salário dele, porque se não fizer a teologia o salário é baixo, virou carreira, virou profissão, virou amor à recompensa, amor ao salário. Isso é o ensinamento de Balaão, e o Senhor rejeita esse tipo de ensinamento, e interessante, a Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Finéias viu, precisa ter um fim essas coisas, não precisa? E Finéias viu que tinha os judeus entrando lá com umas moabitas para fornicar. Finéias catou uma lança e mandou. No que ele mandou, matou todo mundo que estava fornicando ali. Por quê? Porque isso é uma demonstração de que o Senhor odeia idolatria. O Senhor odeia, porque a idolatria vai te levar a cair em fornicação, ou a fornicação vai te levar a adorar ídolo. Mas a gente precisa andar com as nossas lanças na mão e ter o espírito de Finéias, e quando vem esse tipo de mistura, lançar a nossa lança para que permanecemos na pureza da vida da igreja. Que o Senhor possa nos preservar e nos guardar como a sua noiva, como a menina dos seus olhos, que um dia será apresentada a Ele como a sua noiva gloriosa. Irmãos, o Senhor está ansiando por esse dia, o Senhor quer se casar, mas o povo de Deus está distraído com shows, com espetáculo, com a oratória, com isso, com aquilo, é o mundo. Aí esse tipo de idolatria é fácil, não tem idolatria aqui no nosso meio, não tem nenhuma imagem, mas e Mamon? E Mamon, que fala lá em Mateus, não podeis servir a dois senhores, ou você vai aborrecer um, ou você não dá. O espírito é contra a carne, Satanás é contra o filho, e o mundo é contra o pai. Está na Bíblia, Tiago 4, a amizade do mundo com o mundo é inimiga de Deus. E a amizade e a cobiça por Mamon, o dinheiro, irmãos, não tem problema ter dinheiro. Muita pessoa confunde. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando você passa a cobiçar Mamon. Eu quero dinheiro. Não tem problema ser rico. Graças a Deus tem irmãos que são abençoados e ajudam outros irmãos. Isso é bênção. Mas cobiçar Mamon, talvez a gente não adora ídolo, tal, mas no nosso coração, é o trabalho, é isso, tem que fazer, não dá tempo para ir à reunião, não consigo ler, estou sufocado, tá, por quê? Não tem tempo para a família, os filhos estão crescendo, não tem aquele mais, por quê? Porque eu quero Mamon, o mundo frenético, a carga de Faraó está te botando isso, e eu preciso ganhar mais para dar o melhor para os meus filhos. Eu vou trabalhar mais para dar o melhor para os meus filhos, para cuidar melhor da minha família, só que eu vou ser o último a passar a pegar meu filho na escola, eu só vou dar um beijo de boa noite nele para dormir, não tenho tempo para vir para as reuniões, estou sempre cansado, porque Mamon está me... Percebe, irmãos, como é que a situação nos enreda sem a gente perceber? É fácil falar da idolatria, de se curvar diante de um
né, de um objeto. É fácil falar, mas e essa idolatria que vem por necessidades humanas? Quando você vê, Satanás te enlaçou. Misericórdia. Senhor, nos salva, Senhor. Aleluia. E isso foi a cilada de Balaão. Aí trouxe idolatria e fornicação. E a idolatria é odiada por Deus, porque a idolatria ofende aquele que é o cabeça. E agora, próximo ponto. Do mesmo modo, tens também os que sustentam os ensinamentos dos nicolaítas. Em Éfeso tinha o comportamento dos nicolaítas, ou seja, aqueles que dominavam. Não tinha o ensinamento, mas tinha alguns que tinham a postura e eles dominavam sobre os demais. Mas a degradação entrou de tal maneira que agora tornou-se um ensinamento. Agora tem o ensinamento para ser, na igreja anglicana aí, o corpo sacerdotal, na igreja católica é o papa, arcebispo, os bispos, e nas igrejas protestantes o sistema pastoral. Olha aí, vamos ensinar, entra no curso de teologia, vai estudar tudo, tá preparado, qualificado para ser um pastor, porque agora você vai fazer parte do clero, sentar nas cadeiras lá em cima com aquele corpo, você vai ter um púlpito para você vai ter a sua igreja, vai ter o seu salário. É o ensinamento dos nicolaítas. E acabam dominando sobre os demais. E o Senhor falou lá na igreja em Éfeso que ele odeia as obras dos nicolaítas. E essa igreja em Pérgamo começou a ensinar, sustentando essa prática dos nicolaítas na igreja. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Mãos, que a verdade prevaleça no nosso meio. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela separa juntas e medulas, alma de espírito. Mas é uma palavra que nos lava, é uma palavra que nos remove, ela nos livra de toda mácula, de toda mancha, de toda ruga. Ela nos torna puros para Deus como uma virgem pura. Porque essa é a igreja que Deus vai se casar. Ele não vai se casar com uma que fornica. Ele não vai se casar com uma que está cheia de mistura. Ele quer aquela pura, que são os vencedores que darão a Deus essa noiva pura. A noiva são os vencedores. Se você quer fazer parte da noiva, abra o seu coração nessa noite e responda ao chamado de Deus para se posicionar como Antipas, uma testemunha fiel, como aquele vencedor que ouve o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor lhe darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Interessante que o maná escondido, no tipo do Velho Testamento, ele estava dentro de um pote de ouro, o maná escondido dentro do pote de ouro. Esse pote de ouro estava dentro da Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança era revestida de ouro e ela estava dentro do Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era a parte mais interior do tabernáculo. O que isso aí significa? Quando o Senhor Jesus fala lá em João que ele ia morrer, mas ele ia voltar para que assim como eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós, a experiência do maná escondido vai nos introduzir na realidade dessa incorporação divina. Porque o maná escondido estava no pote de ouro. Esse pote de ouro na Bíblia tipifica a natureza divina, tipifica a Deus. Então, o maná escondido é Cristo como nosso alimento. Aquele Cristo que logo pela manhã nós acordamos e nos apresentamos diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Você se apresenta para o Senhor como o primeiro momento do seu dia. Aquele tempo é só seu e do Senhor. O WhatsApp não vai te incomodar. Os problemas não vão te incomodar. O que está para acontecer no dia, nesse momento você está vendo, desfrutou do maná escondido. O desfrute do maná escondido te colocou na realidade da incorporação divina. Porque o maná não estava dentro do pó de ouro, dentro da arca, dentro do Santo dos Santos. Isso é uma incorporação. A realidade é que Deus
quer incorporar os seus redimidos e regenerados na incorporação do Deus triuno, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito, o Espírito está no Filho, o Filho está no Pai. Eles estão um dentro do outro. E agora, você e eu que cremos no Senhor, temos a experiência do maná escondido, podemos viver agora na incorporação divina e humana. O resultado é a Nova Jerusalém, uma incorporação divina, humana, ampliada como o tabernáculo final de Deus na terra. Nós, crentes redimidos, regenerados, transformados, santificados, renovados, conformados, glorificados, nos tornaremos a Nova Jerusalém, a grande incorporação universal de Deus na terra, o tabernáculo final de Deus. E o resultado é que Deus dá para nós uma pedrinha branca que só você sabe o nome. Essa pedrinha branca é a experiência de transformação. Você experimenta o Senhor te transformar. Ele vai te transformar até por fim você se tornar como Ele é em vida e natureza, mas não na deidade. Então naquele dia, o resultado da transformação é que você é edificado na igreja. Uma vez edificado na igreja, você anda de acordo com a vontade perfeita de Deus. E você, naquele dia, quando pegar essa pedrinha, você vai ter um novo nome, e esse nome diz respeito à sua história de experiência cristã. É a sua biografia, resultado dessas comunhões íntimas que você teve com Deus, e Ele conhece o nosso coração, e Ele vai nos dar um novo nome, porque seremos uma nova pessoa, na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, experimentando, desfrutando e expressando Deus por toda a eternidade. Irmãos, que o Senhor possa nos ganhar para sermos essa igreja pura e que não tenha nada a ver com o mundo, e que a igreja em Sumaré se torne, por fim, cada vez mais distante, que haja um abismo de separação entre nós e o sistema do cristianismo degradado. Amamos as pessoas, amamos os irmãos, mas o sistema que está implantado hoje na terra, nós somos antipas. Contra isso nós somos antipas. Que o Senhor nos abençoe.